acabou de tirar uma foto de 13,6 bilhões de anos, tentando já encontrar lá o início do Big Bang. Eles tiraram uma foto, foi uma quebra de paradigma total, né? Agora no meio da cosmologia. Eles achavam que iam encontrar nada. E aí, de repente, porque se o universo tem 13,8 bilhões de anos, segundo o Big Bang, e eles tiraram uma foto de 13,6 bilhões de anos, significa que, teoricamente, é um bebezinho de, sei lá, um recém-nascido. E aí, quando revelou-se a foto, entre aspas, né, revelar, que essa foto demora muito tempo para ser gerada lá, muitos discos são 8, né, 8 petabytes, uma né? coisa assim. 4 trilhões de bytes, são 8 é uma coisa mil absurda. terabytes. Demora um mês para revelar a foto. Aí quando eles foram ver a foto, as galáxias já estavam com as estruturas todas prontas. E aí isso bateu de frente com essa teoria do Big Bang. E agora? Então, o universo não pode ter 13,8 bilhões de anos. Ou alguém estalou o dedo e criou o universo, porque a religião adorou. Né? A religião adorou. Eu conversei com uns caras aqui falando sobre design inteligente e eles citaram essa foto aí mesmo. Falaram, cara, aí o Jean pôs na tela ali e eles estavam explicando que as estrelas não podiam nem ter as cores que elas estavam ali. Sim. Né? Era pra ser tudo mais azulzinho. Não teria formado todos os elementos ainda. Milhares de galáxias na foto. Não era pra ter nenhuma galáxia. Então a galáxia já é uma estrutura pronta, formada. É como você enterrar uma cápsula do tempo dizendo assim, ó, minha foto quando eu tinha 2 anos. Desenterrar daqui a 40 anos para ver tudo. Você desenterra a tua cápsula do tempo, aí você tira a foto e você vê você adulto. Não faz sentido. Ué, se eu tinha 2 anos, como é que eu tô adulto na foto? O fato é que você falou uma coisa que é importante. A gente sabe muito pouco ainda. A gente vai aprender muito ao longo do tempo, né? A gente vai aprendendo, mas a ciência ela progride por, é como se fosse construir uma parede, por tijolinhos, né? Então cada cientista coopera ali com uma parte de um tijolinho daquilo e vai se construindo uma teoria com respeito àquilo de uma certa direção, certo? E de vez em quando aparece um outro cientista que consegue dar um salto, tipo um Einstein da vida, que depois os outros vêm ali preenchendo o caminho até chegar onde ele tinha feito a hipótese daquilo. Mas, de repente, você pode ter uma direção a ciência ela está o tempo todo sendo testada, né? Então, tem um cientista, tem uma teoria, vem todo mundo e vão tentar refutar essa teoria para ver se ela realmente faz sentido ou não, né? Então, não é um negócio assim, eu fiz esse teste aqui, não deu certo, isso aqui está errado. Não, você vai tentar, vai testar até provar o porquê que aquilo dá errado ou porquê que está certo, ou outros cientistas vão. Então, é uma comunidade toda no mundo inteiro, o tempo inteiro buscando respostas e testando aquilo que outros cientistas fizeram, né? Então, por isso que é importante manter a cabeça aberta. Exatamente. Mente aberta para as possibilidades. E você está certo ou está errado. Ou está errado. Né? E a dificuldade, muitas vezes, que acontece, e a gente nota isso no próprio... Vamos supor, se eu fazer lá ensaio em voo, vamos trazer assim para uma coisa mais prática do dia ao dia, né? Fazendo lá ensaio em voo. Você está testando força no comando. Está lá o manche, certo? Aí, conforme a velocidade, para ter quanto você faz força, você tem um sistema que mede essa força ali que você está fazendo para ter um certo resultado. Você vai fazer um gráfico daquilo lá, aí tem uma série de pontos, né, que você vai colocar e você espera que aqueles pontos estejam distribuídos, vamos dizer, em torno de uma reta, né? Se a medida fosse perfeita, eles dariam numa reta, segundo a teoria. Então, você mede, você vê os pontos distribuídos ali, você faz o mínimo quadrados, vamos dizer assim, para você desenhar aquela reta, vê a correlação, onde é o próximo de 1,96, está ótimo, está demonstrando a teoria. Mas, de vez em quando, aparece um ponto, lá em cima, ou aqui embaixo, completamente fora daquela sua teoria. O que você faz, geralmente? Bom, você pode eliminar aquele ponto para que não discordar ou para não distorcer aquilo lá, né? Ou você refaz o ensaio todo, etc. Ótimo. Pensando nisso, agora, por exemplo, pensa na história da humanidade, né? Você fala, dá uma olhada na história da humanidade. Aí você vem tendo os eventos previstos e imaginados pela ciência, né? E comprovados ali com um fóssil disso, um fóssil daquilo, e assim vai, ótimo. Agora eu tenho o desenho, né, da história do planeta Terra, como que a vida se desenvolveu e chegou aqui, ótimo, o ser humano está no final desse ciclo todo. E o ser humano nunca esteve próximo de um dinossauro, por exemplo, né? Está separado por 65 milhões de anos.
Isso é o que prevê. Se você acha alguma coisa que de repente tem uma pegada de dinossauro e uma pegada de ser humano no mesma camada, né, vamos dizer, muda geológica, tudo, né? Pô, isso aqui não bate com a atenção desse. O que eu faço com isso? Escondo, mostro e duvido, eu vou desafiar todo o conhecimento científico a partir dali. Então a ciência tem uma certa dificuldade de aceitar qualquer tipo de prova que vá contra ao que foi estabelecido já. Sim, nessa mesma conversa com esses caras, eles estavam falando, por exemplo, toda uma teoria que ela prevê um ser inteligente, Deus, que criou tudo, né? E aí, nesse sentido aí, eles caras falam que o universo é muito mais jovem do que 13,8 bilhões de anos, tá ligado? Meio que... Eles tiraram aquela foto lá, o James Webb tirou aquela foto lá daquele jeito, porque aquilo já foi criado daquele jeito, entendeu? Porque Deus, um ser inteligente... Pintou aquilo ali, Pintou aquilo ali. E aí, a Terra, o universo teria... Acho que é 6 mil anos. 6 mil anos, que é a data das primeiras escrituras. Né? Então tem muita gente que acredita nisso. Então começou a ter registro das coisas, então é a partir dali. Antes não existiu nada. Pois é. E aí nessa mesma conversa, os caras me falaram uma parada que assim, eu fiquei até de dar uma pesquisada, mas eu não o fiz, que é... Pô, o cara falou que... E o cara que tava falando isso era um químico... Fodão, respeita, tem uma porra de uma reação com o nome dele, entendeu? E aí, falando que, pô, encontraram um fêmur de tiranossauro que a parte de dentro ainda tava mole, sabe? Encontraram a carcaça de dinossauro, pele, órgãos internos. Aí eu até falei, porra, isso daí parece aquelas histórias quando os caras encontram sereia, né? Eles quando aparece na internet aí, chama uma sereia, não sei o quê e tal. Fiquei até de dar uma olhada nisso, mas é uma parada que realmente vai contra tudo que a gente estudou na escola, né? É o contrário do que a gente aprendeu até agora, né? Mas é aquela história, tem que ver a origem disso, tem que ver qual que é o estudo em cima disso. Você fala, já tiveram vários casos aí de encontrou uma sereia, aí vai ver o negócio não tem nada a ver, né? É outra coisa. Um animal em decomposição. Existem múmias incas totalmente preservadas, né? Sim, porque no deserto, na condição ideal, a decomposição é muito mais lenta, né? Existem muitas hipóteses, assim, quando você fala de um grande dilúvio entre 12 mil anos, por exemplo, atrás, né, que pode ter acontecido. Né? Agora, tem algumas... Para quem quiser ficar com a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, né? Mas não quer dizer que eu nunca fui atrás disso, eu sei da existência, porque me deram esse livro, deu uma folheada lá assim, tem 900 e tantas páginas, chama The Hidden History of the Human Race, a história secreta da raça humana. O autor é um cara chamado Michael Cremo, né? E o pessoal dá para pesquisar aí. É um livro interessante, que ele mostra uma série de artefatos que destoam da história prevista do ser humano. Né? O que deixa certa dúvida, porque você está falando de coisa física, né? Isso aqui não devia existir. Tem umas coisas estranhas, realmente, quando você pensar naquela máquina de Antiquera, se eu não me engano, Antíquera. Ah, tá. Que era lá na Grécia. Lá um tipo de uma coisa que acharam no mar. Um tanto já decomposta, vamos dizer, de metal, mas e aí fizeram algumas... Ficou muito tempo parado lá, largado, isso aqui é um tipo de pedaço de um navio aqui, mas aí começaram a fazer umas análises e repararam que tem uma série de engrenagens dentro que para a idade daquilo lá não seria muito comum de se achar, né? Como se fosse um computador que calcula a posição de astros, por exemplo. Muito estranho para aquela máquina de quê? Antiquera. Acho que era joga na tela parecia um negócio que calcula, não era? Um negócio assim que tinha aquelas engrenagens, talvez era para calcular um negócio muito bem desenhado, calculado para poder calcular a posição. Eu nunca entendi direito como é que funciona. Todas as matérias que eu vi não explica como é que funciona, mas fala justamente como se fosse isso. Um computador de posição astral, celestial, né? Isso aí. Tem uma engrenagem grande aí, isso aí ficou bem falado na época aí.
É da Grécia Antiga. Numa época que ainda não tinha essa tecnologia, né? Tá vendo um esquema dela ali? A verdade ali, é que a natureza ela toma conta do que a gente constrói em alguns milhares de anos, a natureza toma conta de novo, né? Então, considerando que a Terra aí tem por volta de 4 bilhões de anos, o que não aconteceu nesse período? Inclusive a teoria que tem de Marte ter tido vida, tudo isso é dessa data aí, de 4 bilhões de anos atrás. Então, o que aconteceu naquela época? Será que de Marte não saiu de lá, veio para cá? Falando, Fernandão? Vida... De que possa ter existido... Marte poderia ter água nessa época, porque tem muitas canais, né? Onde a água poderia passar ali e tal. Isso, pelo tempo que o planeta está seco, seria coisa de 4 bilhões de anos atrás que tivesse isso lá em Marte. É isso que faz parte dessas pesquisas de sondas que vão lá e tal. Então, é um tempo que, para o ser humano, conceber isso daí é completamente surreal, né? Então, o que aconteceu? Você fala, ok, os dinossauros viveram aqui há 65 milhões de anos atrás. Tá, eu tô falando de 4 bilhões de anos até. Mas tem a Pangeia. A Pangeia é o quê? 200 e poucos milhões de anos? Não sei exatamente. A Pangeia é bem no início. Então, bilhões de anos. Então, mas se for... Era tudo magma ainda. Exatamente. Essa é a teoria, que naquela época ainda era tudo magma, foi transformando. Então, os continentes foram é complicado a gente ter certeza de alguma coisa. Por isso são teorias, estudos, né? Mas o negócio é você começar a imaginar que vai longe. Tenta provar uma coisa, outro tenta desprovar ou provar. Quer ver, tem uma série de perguntas que a gente tem. Se você for pensar no tempo de existência do ser humano aqui na Terra, comparado com 4 bilhões de anos da Terra ou do Sistema Solar, é infimamente pequeno. Então, a gente não tem ainda essa capacidade, esse registro todo. E tem certas perguntas que ficam no ar. Tipo, Marte existe a possibilidade de ter tido vida no passado? Existe. Precisa se pesquisar para achar alguma evidência que comprove ou desprove isso. Por que ele tem as marcas que ele tem? Será que ele tinha no passado um campo magnético que foi perdido por alguma razão? Qual seria essa razão? Como que a vida chegou na Terra? Como que a água chegou aqui na Terra? Né? Pode ter sido um cometa que colidiu com a Terra para trazer água e ter uma teoria de panspermia, né? De que a vida é trazida, né, de outros lugares. Na estação espacial, na janela da estação espacial, do lado de fora, um cosmonauta, que eu não lembro o nome dele aqui agora, ele viu um tipo de um fungo ali, do lado de fora, o que é extremamente improvável, né, na situação, né, exposto à radiação, fora, no vácuo, basicamente. Como é que esse negócio vai sobreviver aqui? Então ele pegou a amostra, tudo, e determinaram que aquilo é um fungo que existe na Terra. Ou pode ter chegado lá de alguma forma, né? Muita coincidência, mas ter chegado de alguma forma. Ou seja, a vida é resistente. Super resistente. Existem esses organismos que vivem em situações extremas. Né? A gente não tentou levar uns para a Lua? O tal do urso do mar? Como é que é o nome dele? Tartígrado. A gente não tentou levar eles para a Lua também? Não, também. Para a estação espacial, né? Para a estação espacial. Feito esse teste fora da nave. Agora, e tem muitas perguntas, né, que a gente tem que responder ainda. Né? Por exemplo, ninguém sabe ao certo. Tipo assim, tem gente que tem teorias sobre isso. Né? Fala, não, eu acredito que a Lua tenha sido uma parte da Terra que, por algum tipo de colisão, alguma coisa, se formou, né, na Lua que a gente tem hoje. Essa é uma teoria, mas aí quando você vai olhar na Lua, isso é uma das perguntas que a gente vai ter que responder lá, tá, o terreno, o material que ela é formada não bate exatamente com essa teoria. Então, como é que essa Lua veio parar aqui do lado da Terra, uma Lua do tamanho que é quase como se fossem 2 planetas dançando um com o outro, né? E graças a Deus que isso acontece, que dá as condições para a gente viver aqui. Mas tem muitas perguntas ainda a serem respondidas. Né? Eu conferi aqui a Pangeia, 355 milhões de anos, mais ou menos. 350. Ou seja, não é nem 10%. Nossa, não tinha os continentes. Tem 355 milhões de anos, estava tudo junto ainda. Então, e antes? Né?